Olá, meus amigos, Leonardo Távora, médico do esporte, médico intensivista. Eu sempre prego que a gente faz uma modalidade qualquer de atividade física e a gente produz o BDNF, que é a proteína da felicidade, aquela proteína que nos deixa mais inteligente porque aumenta nossos neurônios, nossas células neurológicas. E aí você pratica uma atividade física, produz novos neurônios, fica mais inteligente. Como é que você usufrui deste novo patamar de inteligência que você tem? Lendo. Eu fiz esses dias muitas resenhas de livros no Instagram para o IGTV, falando sobre livros que são legais, que você possa ler e melhorar ainda mais o seu status quo cerebral. Também, quando você se torna mais inteligente através do movimento, que você adquire a proteína da felicidade, aumenta seus neurônios, o que é que você pode fazer também, além de ler, para que você se torne bem mais inteligente e mais feliz? Gente, se você já está naquele patamar de felicidade, de se manter ativo fisicamente, e aí você já melhorou a sua dinâmica cerebral, seus pensamentos, etc. Então é a hora de você realmente se manter intelectualmente bem também, além de fisicamente. Como eu falei, no Instagram eu fiz muitas resenhas de livro, incitando as pessoas a lerem. Aqui agora em nosso canal do YouTube, eu vou fazer 10 aulas de alemão, 10 aulas de inglês e 10 aulas de espanhol. Eu não vou tornar você um expert nestas línguas não, mas eu vou fazer você ficar muito curioso, porque você vai entender como não é impossível. Eu sempre, quando ensino para as pessoas, eu vejo aquele clique, quando a pessoa diz, nossa, e é isso, eu pensei que fosse impossível, e não é. Então você já está ativo fisicamente, correndo, nadando, etc. Já desenvolveu novos neurônios através do BDNF, da proteína da felicidade. Agora você vai usar de fato essa nova carga neurológica que você adquiriu. Eu vou começar pelo alemão. Eu vou dar 10 aulas de alemão para vocês aqui e vocês vão começar a entender que não é impossível. Eu já disse, eu não vou deixar que vocês se tornem expertos aqui na língua, mas eu vou fazer que vocês adquiram um patamar que daí você possa ouvir vídeos no YouTube, possa ver uma gramática e dar continuidade para que um dia você possa falar o alemão. Fica aí com a gente que eu vou começar hoje a nossa primeira aula de alemão. Não é impossível, você pode falar a língua dos bárbaros. Muito bem, vamos lá, meus amigos. Eu vou começar quando eu ensinava alemão numa grande escola aqui no Juazeiro do Norte. Antes de chegar no livro que a gente adotou para o semestre, eu sempre faço uma resenha com o pessoal sobre a língua. E no caso do alemão, eu gosto de contar de 1 a 10 para mostrar como você pode aprender várias regras da língua apenas contando de 1 a 10. Olhem só. Olha aqui. Eu costumo dizer que o alemão é bem diferente do inglês. O inglês vem do alemão. Mas, por exemplo, o A no inglês, como é que você diz? A letra A, você diz A. A, B, C, D, o A tem som de A. Mas o A, quando você está falando, o A vai ter 4 sons diferentes. Car vai ter som de A. Care vai ter som de E. Take vai ter som de E. Call vai ter som de O. O A tem 4 sons diferentes. No alemão, não. O A tem som de A, o E de E, o I de I. Não temos este problema no alemão. O que nós temos no alemão são 3 ditongos, e aí quando essas vogais se encontram, sempre elas terão um som igual. Então, por exemplo, para dizer em alemão, eu digo eins. E-I-N-S, eu não digo eins, eu digo
eins, porque o EI no alemão sempre terá som de I. E aí você pode entender que Albert Einstein, o alemão, e não é Einstein, é Einstein. O EI é um ditongo fixo no alemão. Ele sempre terá som de I. Vamos para a segunda regrinha e o segundo nome. Olhem só. O V no alemão tem som de F. Eu não digo Beethoven, eu digo Beethoven. O V do alemão tem som de F. O W é que tem som de V no alemão. Então o carro BMW vem do alemão. Não é BMW, é BMW. O W no alemão tem som de V. E o V tem som de F. Então aqui, como é que se diz 2 em alemão? Z, V, W, E, I. Então o Z no alemão ele vai ter um som como no inglês. No inglês é Z, no alemão é Z. Então é um som como se fosse de T, C, S, C, né? Z. Então é Z, W, E, I, eu digo zwei. Porque o EI, nós já vimos aqui, ele vai ter sempre o som de I. Então, eins, zwei. O W vai ter som de V e o Z vai ter um som de TCS, né? Z, não? Zwei. Agora ficou fácil para vocês. Eu escrevo D-R-E-I. E como é que eu digo 3 em alemão? Drei. O EI vai ter som de I, sempre, como em Einstein. Eins, zwei, drei. Agora, olha só que legal. V-I-E-R. No inglês, nós dizemos four, para dizer 4, não é isso? F-O-U-R. No alemão, nós vamos dizer FIA, porque o V tem som de F. A letra V no alemão se chama FAU. O IE, no alemão, vai ter sempre o som de I, tá certo? Vai ter sempre o som de I. Então, o ditongo IE tem sempre o som de I. O EI tem sempre o som de I. Por exemplo, eu digo N-E-I-N. Como é que eu leio isso? Nein, quer dizer não no alemão. O IE vai ter sempre som de I. Então, o V tem som de F, é FAU. O IE tem som de I e o R no final do alemão, ele tem um som de A. Então, olha só, eu escrevo vier e digo FIA, porque o V tem som de F, o IE tem som de I e o R no final vai ter som de A. Como o inglês vem do alemão, você deve se tocar que você nunca vai dizer never, para dizer nunca em inglês. Você diz never. É um AR no final, é puxando o som de A. É como no alemão. FIA é o 4 do alemão, tá certo? Então, eins, zwei, drei, FIA. Gente, o alemão, ele não tem acento, assim como no inglês. Mas no alemão, nós temos o trema e ele se chama umlaut no alemão. Nós temos o trema. Então, o A com trema, ele se chama E. O O com trema se chama E. E o U com trema fica o som do U francês, como menu, tá certo? Então o U com trema fica com um sonzinho de U francês, U, tá certo? Então, eins, zwei, drei, vier, fünf, tá certo? É o 5 do inglês, é o 5 do alemão. Vamos colocar outra folha aqui. Olha só. Outra regrinha, o S no alemão sempre vai ter som de Z. Eu escrevo Sandra e digo Zandra. No português eu digo saco. O S no começo tem som de 2 S. Mas se eu for dizer casa, casa tem som de Z, o S, mas é um S.
As crianças escrevem casa com Z porque tem som de Z, mas é S. Então, no português, o S no começo tem som de 2 S ou C cedilha. E no meio, como mesa, ele vai ter som de Z. No alemão, não. O S sempre vai ter som de Z. Então, eu digo sechs. O six do inglês fica sechs no alemão. Se você já aprendeu que o S sempre tem som de Z, agora vocês vão me ajudar. Como é que a gente diz o seven do inglês, que é 7? Como é que a gente diz em alemão? O S sempre com som de Z. O ditongo IE vai ter som de I. Então eu digo sieben. O seven é sieben. Olha só, gente. O CH no alemão, quando ele vem depois das vogais A, O e U, que são as vogais fortes, no alemão a gente diz que são as vogais escuras. O CH vai ter um som de R, tá certo? Então eu digo acht. O 8 do inglês, o nosso 8, no alemão é acht, tá certo? E olha só que coisa mais linda. Desde pequeno você está acostumado a chamar o pai da psicanálise de Freud quando você escreve Freud. É porque justamente no alemão, completando a tríade de ditongos, o EI tem sempre som de I, como você viu aqui, eins, zwei, drei. O IE tem som de I, como aqui em FIA, não é isso? E o EU, no alemão, sempre vai ter o som de OI. É por isso que você diz Freud e não Freud. Então, o nine do inglês, o nosso 9, é neun. Neun, tá certo? Como eu já disse, o Z se chama Z. Ele tem um sonzinho diferente. O ten do inglês, T-E-N, quer dizer 10. No alemão é zehn. Agora nós podemos dizer de 1 a 10 em alemão. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Você não sabe o prazer com que eu faço isso. Para algumas pessoas isso é meio piegas. O cara está ensinando alemão. Mas eu vou fazer você gostar da língua e você, de per si, depois, sozinho, buscando vídeos na internet, você vai chegar a falar alemão. Nós estamos na melhor época de todos os tempos. Quando é que eu poderia imaginar na minha infância que eu quero ver uma música do cantor Gatica do México, e é só colocar aqui no Google, já aparece a música cifrada para violão, traduzida, etc. É o tempo mais fácil de você aprender uma língua. Então sai do sofá, comece a fazer uma atividade física, ganhe mais neurônios através da proteína da felicidade e venha aprender um pouco de alemão com a gente. Valeu!